Tentar explicar aqui meu primeiro vídeo educacional, tá? Então vamos lá, essa sujeira aqui é o meu pré-market. Tentar explicar como é que eu faço pré-market. O primeiro ponto aqui é o seguinte: esse aqui tem os layouts aqui embaixo, né? E aí tem um layout pregão. Então, quais são as minhas referências para fazer pré-market? É a máxima e mínima diária, volume profile, Fibonacci, máximas e mínimas majoritárias, ajustes e máximas e mínimas mensais. E tem uma coisa legal nessa ferramenta aqui, que é o seguinte: então vamos supor que eu vou marcar máxima e mínima. Então eu vou marcar a máxima e mínima de hoje. Então eu venho aqui, quando as máximas e mínimas estão bem próximas, igual essas aqui, ó, esse pregão do dia de hoje, né? Ó, máxima 95, a máxima de sexta-feira foi também 95, aí a máxima de quinta-feira foi 97. Então eu aproximo para a próxima máxima, que é a máxima de hoje, né? Então venho aqui. Aí existe uma opção, bem na posição aqui, né? 35, que é a visibilidade por layout. Então essa marcação que eu fiz, ela pode ser vista tanto na máxima e mínima do dia, que é o que eu estou fazendo, como no pregão, que é o que eu uso lá na hora do vamos ver. Então venho aqui, aplicar, tá certo. Beleza. Então a mínima, vou marcar a mínima agora. Então a mínima foi bem próxima da mínima aqui desse dia, né? Desse dia 14. Então eu vou trazer para essa mínima aqui. Então mínima 31. Vem aqui, posição 31, aí eu dou uma conferida aqui, está presente nesse layout, está presente no pregão, beleza, tá certo. Então, tá, fiz a máxima e mínima. Aí agora o volume profile, mesma coisa. Volume profile é um indicador, adiciono um indicador. Aí ó, o volume profile de hoje, é só pegar essa linha vermelha. Eu vou vir aqui, pego qualquer uma linha, copiar, colar. Aí eu vou colocar aqui, taranã. Mudo para hoje, dia 20, posição 0,37. Aí eu venho visibilidade por layout, então vai ser volume profile, que é o atual, e pregão. Então tá certo, ok. Maravilha. Fibonacci não teve nenhuma alteração. Deixa eu arrastar aqui o fechamento. O fechamento de hoje foi 40, né? Fechamento de hoje 40. Ok, beleza. Então tá tudo certinho. Aí aquilo que eu estava explicando, eu tenho 3 referências de Fibo. Eu tenho um Fibo longo, que na verdade é essa pernada de janeiro até maio, né? Dentro dessa pernada, a tendência ela voltou, né, acima do 61,8, então majoritariamente o dólar ainda está na tendência de alta. A outra referência, né, é uma pernada dentro dessa pernada, né, que na verdade o que aconteceu? O dólar chegou a entrar na tendência de baixa, né, quando ela perdeu aqui os 50% de FIBO. Aí ela veio trabalhar perto aqui do 38,2, mas não suportou e voltou a subir. Então eu uso uma pernada que aqui dá para ver até mais fácil, né? Você tem uma pernada grande aqui de 14 de maio até esse dia aqui, né? Que foi essa mínima aqui que foi feita dia 8 de junho. Depois ele subiu até 16 de junho, recuou, fez uma mínima aqui no 33,60 e fez uma máxima lá, né? Então essa é a minha segunda referência, que eu chamo de Fibo médio.
E o meu fibo curto, né, foi essa mínima nessa pernada que ele fez aqui do dia, vou mostrar aqui, do dia 30/6 até essa mínima aqui que foi dia 9 de julho, beleza? Então, como é que eu penso aqui? O que eu trabalho no FIBO? É probabilidade, né? O mercado ele tem trabalhado, né? Se a gente olhar, ele teve um dia aqui até que, tipo, supostamente testou, né? Rompeu, mas fechou dentro, né, da região próxima aos 50% na pernada de baixo. Então, se eu pensar aqui que essa pernada, né, ela poderia vir até o 38,2 e continuar o movimento de queda, se eu olhar no FIBO médio, ela pode ter vindo, né, até o 38% para continuar o movimento de alta. E é exatamente nesse ponto, né, nesse range aqui, que o mercado está trabalhando, né? Se eu olhar bem, né, ele tem trabalhado mais nessa região dos 50% e 50%, essa região aqui, ó. E aí, às vezes, ele tem alguns falsos rompimentos. Vou botar aqui, ó. Tá vendo? Tá trabalhando aqui, tendo aqui alguns rompimentos. Mas, majoritariamente, ele está dentro dessa região. O mercado tem respeitado essa região. Então, na minha análise de probabilidade, o que eu fiz foi exatamente isso. Se perder os 50% dessa pernada de baixo e confirmar perdendo esse 38, significa que o dólar, né, ele vai voltar a tentar buscar essa máxima aqui, dos 5.513,5. E pensando o contrário, né, se ele permanecer abaixo dos 61,8% nessa pernada de baixa, né, e perder os 50% da pernada de alta média, do FIBO médio, né, eu trato isso como uma zona de venda, só que na verdade confirmaria mesmo a venda na perda do 5.278 aqui, que é o 38% de FIBO. Então essas são as minhas duas regiões, assim, que eu falo que são suportes e resistências bem importantes. A mínima e máxima majoritária ainda não teve alteração, né? E aí eu faço o seguinte, né? Eu uso aqui esse detector, né, que chama detector de topos e fundos. Eu uso 2 períodos e ele acha para mim, né, os fundos. É só olhar aqui e vem e marca. Então, olha que interessante também. O mercado está coincidindo tanto a região de FIBO quanto essas máximas majoritárias. Tem essa máxima majoritária aqui que é mais recente e tem uma máxima majoritária lá do passado aqui de abril, que também o mercado tem trabalhado, então tem respeitado. Então teve um rompimento aqui nesse dia, né, no dia 14 de julho, só que ele fez o falso rompimento. Nesse aqui, né, até rompeu, mas no dia seguinte abriu com gap de baixa, testou, quase foi lá buscar essa máxima majoritária aqui no 467,5, mas depois voltou para esse range aqui. Então já tem um range dentro do FIBO e outro range aqui dentro dessas máximas e mínimas majoritárias, né? Se a gente olhar bem, seria essa aqui, né, que está distante, mas essa aqui principalmente, ó, o 89 é um ponto curioso aqui que tem respeitado. O mercado tem respeitado essa região. Ela até tem passado pavios, mas fechamentos não tem acontecido. Então tem trabalhado dentro dessa região. Então, beleza, já está marcado, não preciso fazer nada. Mas é o mesmo esquema, eu marco, venho aqui, visibilidade por layout, aí está dentro da máxima e mínima majoritária e pregão, beleza. E ajustes, né? São os ajustes, eu já marquei o ajuste de hoje, aqui, está marcado, beleza. Ajuste geralmente ele respeita ajuste em um dia, tal, não tem respeitado muito. E tem uma máxima e mínima mensal. Então tem a máxima de junho aqui, tem a mínima de maio, mínima de abril, né? Aí olha que curioso também, essa mínima de maio, ela é um suporte interessante, ó. Testou aqui, fez um falso rompimento aqui, depois continuou trabalhando nessa região.
Então, é um ponto interessante. E depois o pregão aqui unido, né? Então, as regiões, né? Essa região verde é uma região que eu chamo de, se perder essa região aqui, é uma alta probabilidade de compra, né? E é uma região que eu trato sempre operações contra a tendência. Então, aqui eu sempre tento fazer vendas aqui, porque o mercado tem respeitado essa região. E essa de baixo é a região com alta probabilidade, se perder essa região, aumenta a probabilidade do dólar descer, né? E voltar. Então, o legal é isso aqui, ó. Quando você coloca tudo junto, né? Vai dando essas coincidências aqui. Ele fica um pouco sujo, mas para mim está fazendo todo sentido. Então, percebam aqui, ó, o 5.380, que é uma máxima majoritária, ela está a 2 pontos desses 50% de FIBO, nessa pernada de baixa, né? O FIBO curto, que eu estou chamando de FIBO curto. Olha que interessante, ó. Essa máxima majoritária foi o volume profile de sexta-feira, foi bem próximo do volume profile de sexta-feira. Essa região aqui, né? Tem outro ponto também. O volume profile dá para colocar no semanal. A gente consegue colocar no semanal. Então, toda sexta-feira eu atualizo o volume profile. Então, venho aqui, ó, clico em cima dele, período, coloco semanal. Né? Então, esse aqui é o da semana anterior. Está marcado aqui, ó. 5.359. Também vira um suporte de resistência importante. Beleza, vamos lá. Então vamos lá, vamos voltar no pregão. Aí aqui, beleza. Como é que eu vou? Próximo passo, né? Já fiz as marcações. Aí eu coloco agora no 5, que é o tempo que eu opero. E aí eu venho para analisar como que o mercado trabalhou nas minhas regiões de estudo, né? Então aqui, né? Vamos colocar aqui. Hoje teve uma venda sensacional aqui no Volume Profile, né? Porque na verdade a minha ideia é sempre essa. Quando começa a entrar aqui, eu começo já a pensar em vendas. Por quê? Porque o mercado, ele vem tipo respeitando essas regiões aqui, né? Esse dia aqui que foi o dia 15 de julho, o dia 16 de julho também veio testar essa região. O dia 17 ele fechou nessa região, mas ele não ganhou. Entendeu? Então aqui para mim, probabilidade de compra mesmo, eu desisto de compra quando ele perder aqui esse 38% de FIBO na pernada de baixo, na pernada mais curta que eu calculei. Então é o 413. Passou do 413 eu já desisto de venda, né? Aí eu já tenho que prestar só em compra. Aí beleza. Então olha que curioso, né? Eu deixo o VWAP aqui também, né? VWAP diária, né? Até para tentar imaginar a tendência. Então o mercado hoje, o que o mercado fez, né? O mercado hoje ele abriu um pouco acima da região de FIBA aqui, da pernada média, ou seja, ele abriu numa tendência de alta, apesar de ter abrido com gap de baixa, ele abriu numa região de probabilidade de alta. Então realmente confirmou o início, né? Então ele veio, aí ele testou a máxima majoritária aqui, 380, depois ele fez um rompimento, bateu no 50% de FIBO. Então aqui eu já comecei a pensar em venda. E deu certo. Entrei na venda aqui. E tem um outro ponto também. No pregão, então aqui, o que acontece aqui? Ó? Vou abrir esse outro gráfico aqui. Esse aqui é o do mini dólar mesmo. Então o mercado abriu, né? O mercado abriu, blá blá blá. O que eu faço? Eu espero os primeiros 5 minutos do pregão. E eu traço um FIBO aqui. Do fechamento, né, sempre do fechamento, até a mínima. No caso aqui foi uma mínima, né? Do gap de baixo. Por quê? O que eu estou pensando aqui, né? Probabilisticamente, usando o FIBO, eu tenho que pensar assim. Olha, para o mercado confirmar a tendência de baixa
da abertura, né, para confirmar esse gap, não pode perder o 38%. E geralmente na abertura, quando tem gaps assim, significativos, tem dado certo. Então o que eu fiz aqui, né? Aqui eu entrei numa operação de venda pelo fluxo. Eu vi aqui que essa região de manhã cedo o mercado estava trabalhando, defendendo. Então eu entrei com uma venda aqui. E eu aceitei ir com essa venda até perder o 383 aqui. Então eu peguei, o que eu fiz de novo aqui? Fiz outra venda no 380. Eu empurrei meu médio para essa região aqui, né, entre os 50% e os 60% de FIBO. E o que eu fiz? Saí com um lote aqui, outro lote aqui e outro lote aqui. Eu entrei com um aqui, entrei com dois aqui. A ideia é sempre fazer um médio, né? Mas assim, tentar na segunda entrada eu entrar com mais contrato. Então estou entrando com uma aqui, com dois aqui, fico com 3 e faço o meu médio empurrar mais para cima. Se eu entrasse 1 em 1 ou 2 e 2, ele ia ficar exatamente no meio entre a entrada e outra, né? Então eu faço a média ponderada. E aí, beleza, trade deu gain, né? Beleza. Depois os outros aqui, beleza. Mas isso aqui não é o caso, né? Mas esse trade de entrada, assim, esperar o primeiro candle se formar, traçar o FIBO e tentar imaginar, né, a probabilidade de continuar o movimento de abertura, que é um movimento de baixa, né, apesar de ter feito um candle de alta aqui. Ele abriu com um gap de baixa, então, assim, para confirmar esse gap de baixa, ele não pode perder o 38%. Ele chegou até a perder aqui depois, mas é interessante aqui que ele perdeu em qual região? Aqui, ele perdeu no 84,5. 84,5 está onde? Exatamente aqui nessa região, né? Essa amarela aqui eu já sei que é máxima e mínima diária, beleza? Aí, só que assim, o que para mim é venda, né? É venda até esse ponto aqui, o volume profile de sexta-feira. Até esse ponto eu pensaria em venda. E eu pensaria em venda, sendo que o meu stop seria o quê? Já na perda da máxima do dia anterior. Então, eu pensaria numa venda aqui, 390, 5 pontos de stop aqui, eu botaria um pouquinho a mais, né, por conta desse mercado aí que tem dado volatilidades bizarras. Mas beleza, vida que segue. Então, olha o mercado para amanhã, né? O que eu olho? Para amanhã, o que eu vou olhar? Eu vi que realmente o mercado tem respeitado as minhas regiões, as minhas marcações. Então, o mercado ele veio, testou essa máxima e mínima diária aqui no 65,5, voltou lá para a região, né, de compra, mas não perdeu, né, o volume profile. Então, ele continuou na região de venda. Na verdade, eu posso até agora começar a tentar imaginar essa zona de venda aqui, né, que é uma zona de resistência. Eu posso até tentar começar a subir ela, né? Tentar imaginar ela um pouco mais para cima, porque o mercado trabalhou aqui, respeitou essa região na sexta-feira, hoje respeitou de novo o 395, e depois de ter batido no 395, ter feito o teste no 395, o mercado não voltou mais, né? Aí olha que legal, ele veio, testou essa mínima e máxima majoritária. Então toda vez que o mercado testa no pregão, eu já eu atesto que essa região é importante. O mercado vem e respeita essa região. Então ele veio, fez um pullbackzinho aqui para depois romper. Aí ele veio e testou o volume profile, que na verdade nem foi o volume profile, que foi a formação do ajuste aqui, que foi a intensa negociação de hoje. Depois ele voltou para a região que, tentou romper, mas aí ele começou a trabalhar em cima da região de FIBO, né? Então, aí como eu tenho essas regiões são próximas, né? Então, assim, eu tenho do 47,5 até o 51 aqui, né? Eu faço entradas igual aqui. Eu faria uma compra eu faria uma compra no 51 quando o mercado tivesse vindo para cá. Depois outra compra no
47,5 para tentar sair um pouquinho acima aí, dependendo da região do movimento que eu tipo aqui, né, nesse volume profile semanal, que ele trabalhou em cima desse volume profile semanal. E aí depois ele veio, testou essa região, voltou para a região de FIBA aqui, que é junto com essa região de máxima e mínima diária, voltou, foi lá para fazer a mínima do dia, né? Fez a mínima do dia e começou a voltar a trabalhar na região dessa mínima majoritária para o mercado fechar. Então, para amanhã, né? Eu estou pensando em quê, né? Se o mercado, o que o mercado tem feito? Se eu olhar o diário, vou botar aqui no Price Action. Se eu colocar no diário, o mercado ele está num rangezinho aqui, né? Então, se ele continuar nesse padrão, amanhã ele pode vir testar, né? Ele pode vir testar essa região, né? Que é essa região dos 50% de FIBO da pernada a pernada média, que é uma pernada de alta, ele pode vir testar essa região. Então, tem que pensar numa compra aqui e já imaginar stops curtos, né? Se eu olhar o histórico aqui no gráfico de 5 minutos, ó, né? Ele veio até essa região aqui no 96, mas depois ó, ele testou, fez uma mínima esse dia, voltou para a região de esse range aqui, né? Que está já alguns pregões. Depois, no dia 17, ele veio de novo nessa região, testou essa região 2 vezes, fez um falso rompimento aqui, foi lá para cima, hoje desceu. Então, se a gente continuar imaginando, né, o mercado respeitando esse range, amanhã eu já tenho que pensar o quê? Ó, eu só vou imaginar um trade nessa região dessa mínima majoritária. Então, o mercado fechou aqui, né, na casa do 40. Então, eu vou pensar num trade no 47, né, numa venda, e vou pensar numa compra nessa região aqui. Vou pensar em compras aqui, quando começar a entrar nessa região. Por quê? Porque o mercado tem tentado entrar nessa região e tem saído. Tentado entrar nessa região e saído. Tentou entrar nessa região e saiu. Então, eu continuo com essa probabilidade, né? Um outro ponto que eu percebi também, né, tentar analisar o volume. Eu vi aqui a questão do volume. Hoje mesmo teve uma coisa interessante aqui, ó. Se a gente olhar esse movimento aqui, cadê? Vou pegar com essa. Esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui foi um movimento que teve um alto volume, né? A gente teve um volume financeiro grande, só que olha depois o que aconteceu, ó. O volume de compra foi, apesar do candle ter subido, né, ter feito um candle altista, o volume começou a diminuir, aí entrou um movimento de baixa aqui, né, um volume financeiro vendido. Só que o outro candle, né, apesar de ter, né, quase o mesmo range do candle, 2 candles anteriores, né, o volume foi baixo. Então já começa a pensar o quê? Pô, tá tendo exaustão aqui, tá tendo desinteresse dos compradores. E foi realmente o que aconteceu. Porque depois ele foi testar para fazer a máxima do dia e não voltou mais nessa região. Entendeu? Então esse é um outro ponto também. Eu analiso um pouco o volume financeiro só para imaginar formações de candle, e eu comparo, né, tamanho de candle com volume aqui para imaginar assim, poxa, se fez um candle grande e teve pouco volume, né, pode estar tendo ali um desinteresse já por parte dos comprados. No caso aqui foi por parte dos comprados e realmente se confirmou com o candle seguinte. Então essa é meu estudo, né, meu estudo pré-mercado. Então amanhã eu tento escrever mais ou menos o que aconteceu aqui, para deixar alguns pontos assim que eu já começo a monitorar no pregão de amanhã. Beleza? Então é isso. Deixa eu desligar aqui. Espero que eu tenha sido claro, mas para o primeiro, né? Primeiro vídeo educacional, acho que tá bom, né? Tá bom. Então é isso. Valeu.